بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muito bem-vindos, saudades de muito tempo já quase um mês e pouco que a gente não se encontra, né? Inshallah, e os irmãos da internet também estão com saudade, eles comentam comigo no Face e nos outros meios, porque, alhamdulillah, essa mesquita tem, como sempre falei, tem muito baraka, muito abençoada, porque esse papo é sério, muito abençoada porque o que se trabalha nela é tudo sincero, nada de política, nada de envolve, em alguns, infelizmente, alguns lugares, não dizemos aqui no Brasil, mas em vários lugares tem envolvimento sempre a mesquita com alguma coisa, mas aqui, alhamdulillah, total envolvimento com Allah subhanahu wa ta'ala, e tudo é sincero, por isso que tudo aqui acontece baraka, e tudo acontece milagre, alhamdulillah, e quase todo mês, não passa um mês, não vamos dizer toda a aula, mas todo mês, não passa um mês sem ter uma redenção, né? Então, esperamos que todo mundo esteja também pensando assim, todo mundo pensando nessa baraka que a gente está vivendo também, viver junto com a gente, principalmente os irmãos da internet. Eu queria viver com eles, assim, queria falar com eles bastante dessas coisas que a gente está vivendo, para que eles vivam também, e porque os irmãos da internet, mesmo que não estão junto com a gente aqui, nesse ambiente tudo cheio de bênçãos, mas estão participando, só o fato deles participar com a gente assim, eles também recebem essa bênção, eles vivem essas bênçãos, inshallah. E espero também que eles compartilhem, vivem isso e divulguem o que aprendem, divulguem o que a gente, inshallah, passa assim para que a gente divulgue isso para os seus próximos, compartilhando o vídeo, dizendo algum hadith que passa, ou algum versículo que passa nessas abençoadas aulas, inshallah. Hoje as aulas, lógico, como a gente sempre faz, as aulas sobre os mensageiros de Deus, como a gente entende, né, a nossa história, como a gente, através da história dos mensageiros, também entende o Alcorão Sagrado, os versículos, muitos versículos, a gente às vezes está flutuando, não está entendendo, mas subhanallah, quando a gente vê na história, explicação do versículo como passa, tem um dos versículos que a gente vai agora citar e vocês vão ver como é interessante a gente entender através da história o Alcorão também, né? Porque muitas das coisas que aconteceram, tanto milagrosas com os mensageiros, como as coisas normais, a gente sabe, a gente aprende deles tradução dos versículos, e a tradução dos versículos, para quem não sabe, é muito difícil, inclusive para quem entende o árabe, é muito difícil, porque no árabe existe algo que chama tafsir, né? Tem um nome em português, não sei se alguém dos irmãos sabe, do tafsir. O que significa tafsir? Interpretação. Tem um nome também, mais ainda... Oi? Explicações e tem mais, né? Mais forte, mas existe esse tafsir, são sábios que faz esse tafsir para a gente entender, mesmo sendo em árabe, né? Então vamos entender, inshallah, essa história e como as outras histórias. Se a irmã que estiver com a criança aqui, se puder segurar um pouquinho só. A história, passamos pela última história que nós narramos sobre Sayyidina Ayub. Sayyidina Ayub, a paciência que ele teve, a vida que ele viveu, que deu grandes exemplos para a gente. Da paciência e da paciência com as doenças, com o sofrimento que ele passou, subhanallah, Sayyidina Ayub. Como todos os outros, cada um tem um grande significado. A nossa história de hoje tem um significado muito forte também, né, que fala sobre a súplica. A gente sempre fala da súplica, a gente sempre fala das súplicas dos mensageiros e súplicas de outros, né? Cada mensageiro tem uma súplica especial, mas a gente falou em outras vezes como é importante a súplica. A súplica é uma adoração, igualzinha às outras adorações, mas é tão forte, como a gente estava comentando agora, tão forte a súplica e tão milagrosa que é vista por a gente, se a gente souber viver ela.
Porque, alhamdulillah, na nossa religião não precisamos de intermediários para chegar ao nosso Criador. Não precisamos de ninguém para ele chegar e falar para você, fazer para você uma cura, uma salvação de alguma coisa. Não precisa. As portas estão abertas entre você e o Criador. Inclusive, Allah subhanahu wa ta'ala gosta muito, muito que você levanta as mãos de madrugada, de manhã, qualquer horário, mas de madrugada é muito bom. Levanta as mãos e pede, porque ele fica feliz, Allah subhanahu wa ta'ala fica feliz com a gente quando a gente levanta as mãos, mostra a nossa necessidade para ele, a nossa, sabe, com a súplica, quando você vê, fala, oh Allah, me salve de alguma coisa, você está pedindo para quem? Para o Criador de todos, para o Salvador de todos, né? E ele tem poder, todo o poder na mão. Inclusive, quando a gente faz isso, quando a gente faz a adoração sincera para Allah subhanahu wa ta'ala e faz as súplicas também sinceras, Allah subhanahu wa ta'ala qualificou isso no Hadith al-Qudsi, né? Quando a gente chega a 3 níveis, né? Quando atinge os 3 níveis e supera daí em diante, o primeiro nível, Islam, o segundo nível, Iman, significa fé, e o terceiro nível, o que é? Ihsan, né? Quando você chega no Ihsan, como se fosse grau, assim, você está subindo como de grau do exército, está subindo grau no Islã. E quando você chega no Ihsan, aí que é a maravilha. Aí que é a maravilha. Se chega no Ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala fala assim no Hadith al-Qudsi: se o meu servo se chegar no Ihsan, sinceridade assim na adoração e na súplica, sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala se torna? Mais ou menos assim, a explicação do Hadith al-Qudsi. Ele fala assim: quando meu servo atingir esse nível, eu me torno os olhos que ele enxerga, a boca, o nariz que ele sente, a boca que ele fala, os braços que ele usa, né, para suas coisas, as pernas que ele anda. Já pensou? O poder de Allah subhanahu wa ta'ala está nas suas mãos, nos seus olhos, na sua boca, fala tudo certinho, tudo, sabe, sentir tudo certinho. Allah subhanahu wa ta'ala está ali, está com você, o poder dele está com você. É isso, quando você atinge a fé, atinge. Já pensou, como sempre a gente fala sobre o dua, como é que é a diferença entre Allah subhanahu wa ta'ala e as pessoas, sem comparação, né? As pessoas pedem para ele 1 ou 2 vezes, mesmo que seja algo simples, né? Pede 1 ou 2 vezes, sabe o que ele fala? Chega, né? Já encheu, acostumou aqui na minha porta, acostumou pedindo para mim, não é? Por mais que ele tenha, mas Allah subhanahu wa ta'ala não. Allah subhanahu wa ta'ala fala para você: vem. Inclusive, eu citei isso porque eu quero presentear vocês, inshallah, mas tem que acertar respostas, perguntas. Presentear com esse CD fresquinho que saiu agora. A gente fez sobre súplica. Tem os hadith que falam sobre a importância da súplica. Allah subhanahu wa ta'ala fala também nos versículos assim: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esse versículo assim, ele disse para o profeta assim: se meus servos te perguntar por mim, diz que eu sou próximo, atendo a súplica de quem me chamar. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala está te falando isso. Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto às vezes a gente bate a porta ou implora para um poderoso, um político, um policial por alguma coisa, subhanallah, e Allah subhanahu wa ta'ala está com você. Allah subhanahu wa ta'ala fala para você: estou próximo aqui, chama, pede, fala o que você quiser, eu te atendo. Não tem coisa mais gostosa e mais maravilhosa. A gente se torna, como sempre falo isso, se torna miserável miserável com a gente mesmo, quando a gente não pede de Allah subhanahu wa ta'ala, né? E vai pedir para os outros que são pobres, são que nem você, um servo fraco que não tem poder nenhum, enquanto o poderoso está falando para você: pede o que você quiser, né? Então vamos entender nessa história, inclusive, a importância do dua, a importância de você se entregar totalmente ao Criador, se entregar. Isso que é gostoso, isso que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Não é pedir assim da boca para fora, se entregar. Saiba, faz o dua e tenha certeza que Allah subhanahu wa ta'ala vai te atender. Quando você se entrega totalmente, Ele te atende, porque Ele quer que você mostre a necessidade para Ele, né? Segundo mensageiro, só para a gente não atropelar as histórias, depois de Sayyidina Ayub apareceram 2 mensageiros. Não foi citado muito sobre eles, não foi falado muito sobre eles. O primeiro dizem que ele é filho de Ayub, de Jó.
é filho de Ayub, ou da descendência, neto, alguma coisa assim, e chama Zil-Kifl. Zil-Kifl, o nome dele, que foi citado. Por que deram esse apelido para ele? Zil-Kifl, Al-Kifl significa garanto. Quando eu falo para você, eu vou falar com o meu irmão aqui, e garanto que ele vai atender você. E garanto que, assim, tudo o que você precisa, eu garanto. Então, ele garantia para o povo dele atendimento, né, de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele garantia, se servir a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai atender, realmente Allah atender. Você vê como é? Que nisso aí do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele falava para as pessoas, olha, faça isso e isso eu te garanto para isso. Por que ele fala com tanta segurança? Porque ele sabe que Allah subhanahu wa ta'ala atende, ele tem certeza, ele tem a fé completa, perfeita, né? Então esse dele que garantia tudo para o povo deles, inclusive garantia as outras coisas, por isso que chamaram Zil-Kifl, quer dizer... esse Zil-Kifl, apareceu outro mensageiro também, chama, o mensageiro chama-se, na cidade de Thamud, inclusive, apareceu, num lugar chamado Ar-Ris, Ahl-Ris, quer dizer, Ahl-Ris é um lugar do poço que eles deram o apelido de Ris. Por quê? Porque de tanto que ele pediu para eles, de tanto que ele divulgou com eles, eles mataram ele e jogaram naquele poço. Mataram o mensageiro e jogaram naquele poço. Por isso, quando a gente fala que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a terra 124 mil mensageiros e profetas, e a maioria das pessoas, principalmente os judeus, matava. Tinha vezes que Allah subhanahu wa ta'ala mandava 2 mensageiros ou 3 por dia. E eles matavam, não queria atender. Entendeu? Milhares deles não foram citados, no Corão foram citados muito pouco. A gente cita, não inventa, porque tem outras religiões, ele cita bastante, cita histórias inventadas, inclusive. A gente não inventa, inshallah, a gente fala só aquilo que foi nos informado no Corão, inshallah. Então esses que foram informados no Corão, tipo, esses também foram citados, que tem pouca informação sobre eles, foram citados no Corão, mas muita pouca coisa, que nem o Sayyidina Ismail, inclusive. Aí depois disso, veio um grande exemplo, e uma grande história, e grandes exemplos, inclusive sobre a súplica, e a importância dela, e o poder dela com Allah subhanahu wa ta'ala. Depois disso, depois de Sayyidina Ayub e esses 2 profetas, veio no Iraque, numa cidade chamada Nainawa. Nainawa é perto do Al-Basra, lá essa cidade, muito famosa, muito conhecida, né? Veio um mensageiro, outro mensageiro, inclusive era raro, que da história todinha, vinha um mensageiro numa cidade tão grande, que tem tanta população. E dizem que na época que ele veio, esse mensageiro, tinha 120 mil habitantes dessa cidade, no Al-Basra. O Iraque, as cidades dele, todas as cidades dele são famosas, muito antigas também, né? Esse mensageiro veio nessa cidade e começou a divulgar. E esse mensageiro chamado Yunus, né? Yunus. E algumas histórias chamam Zannun, né? Zannun. Jonas em português. Jonas? Ele divulgou, né? Quando a gente divulga, às vezes a gente pensa que tem um poder que pode fazer o que quiser. Talvez a gente chegue a tanta confiança que acha, não, eu estou com Allah subhanahu wa ta'ala, faço o que eu quiser. Olha só como que Allah subhanahu wa ta'ala cobra as pessoas, principalmente as pessoas que estão com ele, que estão no caminho dele, e principalmente os profetas, né? Ninguém escapa assim à toa. Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, esse mensageiro, Allah subhanahu wa ta'ala pediu para ele, mandou ele, ordenou ele divulgar naquela cidade. Mas como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse em versículos do Corão, como no Surat al-Jathiyah, هل أتاك حديث الجاثية؟ Mais ou menos assim, no final da sura, o que Allah subhanahu wa ta'ala fala? الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ No final tem um versículo que fala ينظرون إليك فخورا
inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Né? Para lembrar eles, Allah subhanahu wa ta'ala fala assim, para lembrar eles, né? Não se preocupe, lembra eles, divulguem por eles. في آية بتقول عن التذكير فيها قبل هاي لست عليهم بمسيطر. ذكر, quer dizer, lembra eles, não seja, você não pode, você não tem poder. لست عليهم بمسيطر, você não pode, você não tem poder sobre eles, né? Aí depois Allah subhanahu wa ta'ala fala inna ilayna iyabahum, eles voltarão, nosso retorno, o retorno deles é para nós, voltarão para nós. E ثم إن علينا حسابهم, e para nós eles retornam, e com a gente é prestação das contas, a gente que vai julgar eles. Então ninguém é completo, mesmo os profetas, nos versículos falam, não precisa julgar ninguém, não precisa, sabe, a gente está aqui divulgando, né, explicando sobre as coisas, aí de repente chega, né, alguém dos irmãos aqui, ou a gente mesmo fala, olha, não estou sentindo firmeza desse irmão, não estou sentindo tranquilidade, talvez não seja sincero, isso não é da minha conta, isso não é da conta de quem está divulgando. A gente tem que divulgar, não tem que ler nos corações o que está acontecendo nas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala é só o dono dos corações, ele maneja os corações assim. O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse assim nos dedos dele, sabe, que ele sempre rezava para que Allah subhanahu wa ta'ala, que mexe os corações, que vira os corações, né, no meio, que vira os nossos corações para melhor, sempre para melhor. Então o nosso mensageiro aqui, ele divulgou, de tanto que ele divulgou, de tanto que ele lutou com esse povo, e ninguém se converteu, ninguém atendia ele. 120 mil pessoas, nem os próximos não chegava perto, né? Ele ficou irritado tanto com eles, decidiu abandonar. Só que ele não recebeu a ordem. Vocês lembram das outras histórias do Sayyidina Lut, né? Dos outros profetas, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena a ele, não precisa, Sayyidina Nuh, não precisa mais divulgar, ninguém vai se converter mais, a não ser o que se converteram. Pode deixar, ninguém vai se converter. 950 anos para o Sayyidina Nuh, não precisa mais esquentar a cabeça, deixa aí. Sayyidina Lut, o que ele falou para ele? Abandone, virá sobre eles castigo no Fajr, né? Quando os profetas, os anjos falaram para ele assim, esquenta a cabeça, alaysa al-fajr biqarib, alaysa al-subh biqarib, né? A alvorada não é próxima? Está próximo aqui, não esquenta a cabeça, está vindo o deles, não esquenta a cabeça. Quer dizer, a gente não tem que decidir, mesmo que o povo desobediente não tem que decidir nada. Só que ele decidiu. E aqui nesse versículo que ele decide, que ele fala sobre isso, Subhanallah, o versículo que fala وَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ. Eu queria até que o irmão lesse em português. No árabe dá para entender o que significa, mas no português o que dá o significado? Consegue ler? Acho que aqui o último versículo desse lado, né? Continuação em português. Fala com voz alta. E fizemos-los entrar em nossa misericórdia, por certo, eles eram dos íntegros. E Zannun seria o Yunus. Zannun, Jonas, quando se foi irado e pensou que não tínhamos possibilidade de repressão contra ele. Subhanallah. Né? Ele achou, né, que Allah subhanahu wa ta'ala não tinha poder. Não. Não é isso. Não é isso. Por isso que a gente entende o Alcorão pelas histórias. Quando a gente, não sei se os irmãos que acompanharam o Alcorão em árabe e português que a gente fez em CD, quando a gente foi fazer esse versículo, principalmente, eu estava editando e alguns cheques estavam supervisionando, né? 2 cheques que estavam supervisionando esses versículos, era muito detalhado, ficou muito tempo a gente fazendo essa supervisão. Eles perceberam que estava errado. Estava errado porque a tradução exata, como está no Alcorão, está certíssimo.
mas o entender do Alcorão, né, ou o entender do português, ficou diferente. Ele pensou que não podemos com ele. Será que ele pensou isso? Não. Em árabe diz que ele pensou, mas no árabe deu para entender. Significa que por ele ser profeta e mensageiro de Deus, por ele ter esse privilégio e a proximidade com Deus, ele achou que Deus não irá castigar ele, não que não pode com ele. Entendeu? Porque as pessoas entendem que não pode com ele. Os dois chefes que eu pedi para eles mudar ou colocar alguma coisa para não ficar tão grave assim, que as pessoas pensam assim, é errado pensar de mensageiro assim, né? Os dois chefes ficaram 2 meses para achar uma palavra, para achar uma coisa. O chefe Ahmed Madloum falou assim, pensou que não podemos com ele, porém ele não pensou que Allah não pode com ele. Ele pensou que Allah, pelo privilégio que ele tem, não irá castigar ele. Entendeu? Só nada de mais grave, né? Então, do significado, termino a leitura do significado, chefe. E pensou que não tínhamos possibilidade de repressão contra ele, então clamou nas trevas: não existe Deus senão tu, glorificado sejas, por certo foi dos injustos. Agora que vem a realidade. Depois disso, como ele saiu sem permissão, lógico que ele não desobedeceu a Deus, não foi a intenção dele, mas como não tinha ainda a ordem de sair, ele saiu. Aí Allah subhanahu wa ta'ala quis chamar a atenção dele, e olha como uma forma de chamar a atenção. Né? Ele saiu da cidade e falou que vai abandonar a cidade porque irá, ele tinha falado para o povo da cidade que vai vir castigo de Deus sobre vocês. Sabe, como se diz assim, se toca, adore a Deus, vem para Allah subhanahu wa ta'ala, porque se ele mandar um castigo, ninguém irá proteger vocês desse castigo. Venha para Deus. Aí ele se achava, não estão nem aí, que viesse o castigo que for. Aí ele saiu da cidade para quê? Para que venha o castigo. Ele seguiu o exemplo de outros profetas e mensageiros, né? Quando ele saiu, ele foi até o porto. Tem um porto perto lá. E porto, sabe como é que é? Naquela época, as pessoas para viajar de uma cidade para outra ou de um país para outro, existem aqueles navios frágeis, né? E quando se lota, não tem tipo fiscalização para ver quantas pessoas vai no navio, quantos que ele suporta, não tinha nada disso. O que eles fazem? Chegou, pagou a passagem e sobe. Pegou a passagem e sobe. Todo mundo. Tudo sobe. Subiu todo mundo, inclusive o nosso personagem, o Yunus. Subiu no navio. Subhanallah. Assim que ele virou as costas e saiu da cidade, Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma nuvem tão forte, tão preta, escura, né? Assustadora, que veio na direção da cidade, que o povo ficou desesperado. Falaram, pronto, veio a destruição. O Yunus tinha razão, veio a destruição total, né? Todo mundo ficou desesperado, todo mundo assustado. Eles levaram as crianças, as mulheres, todo mundo para fora, começaram a adorar, começaram a implorar para Allah subhanahu wa ta'ala a salvação. Nos salva disso. Eles tiveram certeza que vão ser destruídos. Aí, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, né, atendeu as súplicas deles, e todos eles, nunca na história houve uma cidade tão grande, um mensageiro, e nunca houve que ela se converteu totalmente, todos eles, nenhum ficou para trás, todos se converteram. Você vê como é que é, ele não teve paciência de ficar, Allah subhanahu wa ta'ala fez eles em menos de 3 dias, se converteram todos eles ficaram muçulmanos, né? O que aconteceu? Voltamos com o Yunus na viagem, vamos viajar com ele no navio. Subimos no navio, o navio começou a andar em alto mar, já atingiu, dizem, Allahu A'lam, como é que chama lá o Muhit al-Hindi. O Atlântico, né? Oceano, muito forte, as ondas dele gigantescas, né? Começou as ondas gigantes, levavam o navio para cima, para baixo, eles ficaram desesperados, né? E eles costumam, o que acontece? Aconteceu isso, o capitão do barco, ele começa a jogar coisas do barco, começaram a jogar toda a carga, e nada de acalmar, e nada do navio se acalmar.
Aí eles decidiram que tem que julgar pessoas. Não tem jeito. Tem que julgar pessoas, senão todo mundo vai morrer. O que aconteceu? Fizeram para eles fazer, eles não podem julgar se a torta é direita, eles fizeram sorteio. Né? Cada um tem um sinal, eles fazem sorteio. Fizeram sorteio. Né? Aquele que cai o sinal sobre ele, sabe como é que é o sorteio antigamente? Canetas, assim, eles jogam, e cada cor eles falam essa cor para fulano, essa cor para ciclano. Selecionaram algumas pessoas e fizeram a seleção, caiu a primeira caneta sobre o Yunus. Subhanallah. Aí todos eles falaram, não, um jovem, bonito. Aparentemente, quando a pessoa é religiosa e jovem, assim, aparece nela, né? Allah dá para ele uma luz diferente dos outros. Aí eles falaram, não, um jovem em si tem essa simpatia, tem essa fé, aparentemente assim. Não vamos julgar ele. Tem outros velhos, tem muitos velhos. Vamos tentar mais. Tentaram terceira vez, não julgaram, mas tentaram só, terceira vez. A segunda vez, aliás. Julgaram, caiu a caneta sobre o Yunus. Subhanallah. Eles fizeram não. Vamos esperar. Shukran, barakallahu. Vamos esperar. Vamos julgar mais uma vez. Julgaram mais uma vez e caiu a caneta sobre o Yunus. Aí ele falou para eles. Ele soube que a chamada era para ele. Não julgaram ninguém ainda. Só era a primeira, terceira vez que fizeram sorteio era ele. Aí ele falou, espera aí, precisa fazer chamada. Ele já sabia que isso é Allah subhanahu wa ta'ala está chamando ele. É eu. Pode deixar, não precisa fazer mais sorteio. Pegaram, jogaram na água. Na hora que jogaram, parou o mar, parou de se agitar. O navio se estabeleceu. Subhanallah. Era chamada realmente para ele. Aí quando desceu na água, na hora que ele desceu na água, no Corão chama Hut. Hut significa jacaré, mas não é jacaré. Todas baleias grandes, assim, coisas no mar, mais ou menos tem esse nome, né? Engoliu ele. Na hora que ele desceu. Aí só que Allah subhanahu wa ta'ala na hora ordenou: não quebre osso dele. Quer dizer, porque o peixe quando come essas grandes, a primeira coisa que ele faz é igual cobra, ele vira para quebrar ele, né? Deixar ele totalmente moído, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para ele não mexer no osso dele, não quebrar o osso dele, nem machucar uma carne dele, não fazer nada disso. Ele, Hud é uma criatura de Deus, né? É obediente. Allah subhanahu wa ta'ala ordena, ele obedece, não tem como. Ele ficou lá dentro do Hud. Quando ele engoliu e ele viu lá dentro, ele viu realmente o que aconteceu. Ele percebeu, né, que tudo isso está vindo, castigo por ele ter saído sem a ordem de Deus. Ele começou a suplicar. Escuridão. Dizem que é uma escuridão terrível, escuridão dentro de uma escuridão. Escuridão do fundo do mar e ainda da barriga da baleia. Lá dentro, ele começou a fazer uma súplica. Olha só, cada mensageiro de Deus, subhanallah, tem alguns destacaram com súplicas especiais, que nem o Sayyidina Ibrahim falava, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, né? Uma especial. Sayyidina Adam falava, سبحانك الله إن ظلمنا أنفسنا حق الله إن كنتم ظالمين. لا يونس estou falando do Sayyidina Adam. Enfim, aí chega nesse Sayyidina Yunus, ele tem essa súplica especial. Ele fala: La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. No Corão fala: Wanada fi adh-dhulumat, na escuridão ele chamou Allah subhanahu wa ta'ala. Olha só, isso que a gente falou agora da súplica, né? A gente não está na escuridão, a gente está na claridade, em tudo, né? Cita isso, viva essa fé. Allah, se você viver, você vai ver a felicidade que você vive. A felicidade do dua. Dua é uma adoração, uma felicidade e um cumprimento para atender a nossa necessidade. Dua, a súplica, é muito importante na nossa vida.
Allah é muito importante. Uma adoração, inclusive, milhares de pessoas esqueceu. Porque até eu tenho o hadith do Profeta sallallahu alaihi wasallam que fala, quem faz os dua, todos os dua durante o dia, os 24 horas, temos dua para tudo. Sair de casa, entrar em casa, entrar na mesquita, sair da mesquita, entrar no banheiro, sair do banheiro, vai dormir, vai acordar, tudo isso tem súplica para fazer. Se você fizer isso, sabe o que acontece? Como se estivesse adorando Allah subhanahu wa ta'ala 24 horas por dia. 24 horas por dia. Você tem contato com Allah 24 horas por dia. Que coisa melhor? Então, esse Sayyidina Yunus aí, ele começou a fazer esse dua assim, na escuridão, sem nenhuma reclamação. Sem nenhuma reclamação. Paciente, quieto lá, né? La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Não há divindade a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, né? Inni kuntu minaz zalimin quer dizer, eu fui dos injustos. Eu fui dos injustos comigo mesmo, né? Eu cometi injustiça comigo mesmo. Fazendo isso, ele falava isso. Essas frases só, o tempo inteiro. ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ele se chamou na escuridão. Essa súplica do Sayyidina Yunus. Essa súplica muito forte, muito importante. É importante a gente falar ela em qualquer lugar, não precisa só na escuridão. Subhanallah, e olha o que aconteceu. Salvou ele dessa situação. Sheikh, eu queria ouvir detalhe a mais dessa história, e que, na verdade, quando ele foi engolido, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele ouvir todos os peixes no mar louvando Allah. E aí, que ele assustou e começou a louvar também. E eu vi assim, existe também, existe versão também assim. Existe versão que foi isso como se fosse dhikr, né? Lembrou ele, quer dizer, fizeram, e eles, lógico, todas as criaturas do mar, do céu, de todos lá, eles adoram Allah subhanahu wa ta'ala, e adoram com isso, com súplica, né? Agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês verem, se alguém reparou a galinha, ou o galo, ou até os pássaros, quando toma água, como é que eles fazem? Ele toma um golinho de água e levanta a cabeça para o céu. Por quê? Ele levanta a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada golinho, não é quando termina, não. Um golinho só e levanta a cabeça para o céu. Está adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele acho que vai dormir. E Sayyidina Yunus, na escuridão, né, gritava isso para que Allah subhanahu wa ta'ala salvasse ele. Subhanallah. Dizem algumas histórias que ele ficou 3 dias na barriga da baleia. E outras 7 dias. E maior parte das histórias, porque tem narradores, né? Maior parte dos narradores, inclusive muçulmanos, falou que era 40 dias. Maior parte é 40 dias. Então a gente fica mais ou menos nos 40 dias. Pelo que aconteceu com ele, tem mais lógica de ser 40 dias. Por quê? Quando passou os 40 dias, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou Hud, a baleia, que fosse até a praia e cuspisse ele, voltasse ele para a terra. E ela foi realmente. Só que na situação que o corpo dele estava, realmente pode ser que foi 40 dias, porque 3 dias não ia ficar assim. Quando ela cuspiu, ele caiu perto da praia assim, ele não tinha mais pele. A pele dele tinha acabado, porque ficou lá dentro. Era na carne viva. Tudo na carne viva. Subhanallah. Só que ele não parou de louvar, não parou de falar de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Ele deitado ali não pode se mexer, porque estava na carne viva, não pode se mexer. Aí, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fez sair uma árvore rapidinho assim, em cima dele. Nasceu uma árvore na praia, no deserto, nasceu uma árvore sobre ele. Essa árvore chama al-yaqtin. Isso, al-yaqtin. O que acontece? As folhas dela são grandes, cobria ele, a sombra dela cobria ele, né? E ao mesmo tempo, subhanallah, como Allah subhanahu wa ta'ala faz as coisas, sabe? Se ele quiser criar os motivos da sobrevivência todas, numa folha de árvore ele faz. Ele faz, o poder tudo está nas mãos dele, subhanallah. Não precisa da água, não precisa da comida, não precisa de nada. Tudo podia estar numa folha só. E foi o que fez com o Sayyidina Yunus, subhanallah.
nas folhas e na árvore batia uma leve, né, sopro de vento assim no deserto, para ele refrescar um pouco, né? Como ele estava em carne viva, existem formigas, existem bichos da terra, existe tudo, podia comer ele, né? Subhanallah, esse cheiro dela dava no ventinho, dava uma vida para ele, dava uma respiração assim gostosa dele, como se fosse alimentação com ela, né? E ao mesmo tempo, esse mesmo cheiro que para ele é uma felicidade, olha só os milagres de Allah subhanahu wa ta'ala, que para ele é uma felicidade e uma tranquilidade, como se fosse algo que dopa-se, que fica, né, tranquilo, gostoso. Esse mesmo cheiro evitava que os bichos chegassem perto dele, incomodava os bichos, nenhum bicho chegava perto dele. Dizem que formigas e coisas assim circulavam por perto ali, mas não chegava lá, porque o vento incomodava, esse cheiro incomodava ele, subhanallah. E ao mesmo tempo, nas mesmas folhas, saía caldos, né? Às vezes rasgava, saía caldos, dentro desse caldo tinha a cura do corpo dele. Tem coisa maior do que isso? Tem coisa maior do que isso? Olha só a súplica, olha só a entrega para Allah subhanahu wa ta'ala, quando você se entrega totalmente, como ele se entregou, né? Apesar de que o pecado dele perto dos nossos pecados não é nada, todo mundo sabe o que é o pecado dele. Desobedeceu. Por que desobedeceu? Ele ficou irritado por Allah subhanahu wa ta'ala, porque eles não obedeciam, eles não queriam adorar Allah subhanahu wa ta'ala, não queriam se converter. Ele ficou irritado por Allah. Se fosse hoje, a gente achava ao contrário, justificativa para ele sair. Mas subhanallah, como Allah subhanahu wa ta'ala é justo. Enfim, mandou para ele isso por causa dessa súplica, dessa entrega para Allah. Ele viu que o poder está tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem como. Vocês viram que o barco não parava de se mexer, não parava por causa de uma pessoa. Eles jogaram toda a carga para parar, não parar. Só jogaram a pessoa que ele sabia que a chamada era para ele, né? Dentro dali da barriga da baleia, aquela súplica que salvou, totalmente entregue. A súplica para Allah subhanahu wa ta'ala é o maior milagre que existe no mundo. Você quer se salvar de alguma coisa? Pede, suplica. Você quer cura para alguma coisa? Suplica para Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer coisa que você queira. Mas o muçulmano esperto adora Allah subhanahu wa ta'ala com tanta fé que pede coisas muito maiores. A vida eterna lá, a vida eterna, salvação na vida eterna. Isso que a gente pede. Não corremos atrás das coisas materiais. Mas mesmo assim, se precisar, não tem problema. Enfim, ele com a mesma folha, a proteção dos bichos, com a mesma folha, a tranquilidade, né? Aquele cheiro gostoso, com a mesma folha, sombra para proteger o corpo dele, e com a mesma folha, as gotas que curavam o corpo dele. E ao mesmo tempo ainda, o maior milagre ainda que vinha, Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma gazela, né, que é fêmea de uma gazela, né? E alguns falam que é até ovelha de fêmea de cabra, né? Mas mais forte é outra, que vinha todos os dias, talvez Allah, uma ou duas vezes, colocava as pernas assim, uma de cada lado da cabeça dele, e deixava os passos para ele, abaixava assim para ele tomar o leite da vaca, da cabra, para se alimentar. Subhanallah, subhanallah, precisa de milagre maior que isso. Subhanallah, ela sozinha, bicho que não tem nada guiada por Allah, para vir ali alimentar ele. Tem coisa melhor que isso? Quando as pessoas falam, quando a gente fala, subhanallah, dá até arrepia. Quando a gente fala que o paraíso que está, é tudo, Allah subhanahu wa ta'ala preparou para a gente, que você não precisa nem se cansar, está ali deitado, viu uma fruta ali, você desejou ela veio até você, ela sozinha veio até você. Aí as pessoas estranham, será que é tudo isso? Está aí, na vida mundana a gente vive isso. Na vida mundana a gente vive isso. Você quer nada maior do que isso? E quantas mostraram, teve a história até de uma cobra, que uma formiga alimentava a cobra cega. Porque Allah subhanahu wa ta'ala queria, a gente fica preocupado com a nossa alimentação, a nossa rizqa, a nossa não sei o que, trabalho, desespera, corre, às vezes faz coisas erradas para quê? Para arrecadar o sustento nosso, dos filhos, da família.
Sendo que o filho, o sustento é garantido por Allah subhanahu wa ta'ala. Garantido, não tem como, não vim. Allah subhanahu wa ta'ala falou, não cria um bicho, antes de criar a alimentação dele. Antes dele vir para a terra, Allah subhanahu wa ta'ala queria a alimentação dele. Então para que a gente fica preocupado? É lógico que não pode ficar deitado em casa esperando o risco chegar. Mas tem que buscar os motivos, lógico. Mas os motivos simples, não precisa fazer coisa errada. Porque fazendo coisa errada ou não, vai vir o mesmo risco. O mesmo. Não vai vir mais. Achando que a sua inteligência vai vir mais risco. Vai vir o mesmo risco. Só que de jeito tranquilo, gostoso, vem halal, né? Lícito. E de jeito errado e bagunçado, como muitos fazem hoje, os poderosos, os que têm dinheiro, os piores. Até no hadith, no Corão, está escrito, mais fácil entrar um camelo num buraco da agulha do que entrar um rico no paraíso, né? Quer dizer, os ricos, por que eles são difíceis? Porque ele sente com o dinheiro, com a inteligência dele, com o poder dele, ele conquistou aquilo lá. E cada vez que ele atropela as pessoas, pisa nas pessoas, comete pecado. Por isso o Rasul sallallahu alaihi wasallam, tem alguém mais inteligente e mais experiente do que o profeta? Ele sempre pedia, Allahumma ahshurna ma'al fuqara. Deus nos põe junto com os pobres. Ele pedia para Allah subhanahu wa ta'ala isso. Passava fome dias e dias. E mesmo assim falava, Allahumma ahshurna ma'al fuqara. Né? E a gente acha, não, tem que ter riqueza. Tudo. Olha só que o sustento, nosso sustento e nossa proteção vem até a gente, né? Subhanallah, ficou por alguns dias daquele jeito, até que o corpo dele voltou ao normal, até que a saúde dele voltou tudo normal, né? Tudo recuperado, de todos os jeitos. Aí ele se recuperou e voltou para a cidade dele, voltou para o povo dele. Quando chegou lá, subhanallah, não acreditou, todo mundo estava esperando ele, todo mundo estava desesperado, esperando a chegada dele, porque a guia, né? Eles esperavam, eles achavam que se ele não tivesse falado, eles iam se perder, iam se destruir, e ainda ser castigado lá no dia de juízo final, por causa da ignorância, se não for ele alertado, né? Alertado eles, subhanallah, todo mundo estava desesperado esperando ele chegar. Ele chegou, arrependido, voltou, né, como era, voltou religioso, voltou obediente a Allah subhanahu wa ta'ala. E como, né, às vezes eu fiz questão que explicasse o versículo, porque muita gente realmente entendia o versículo desse jeito. Ele pensou que Allah não pode com ele. Já pensou um profeta com essa fé, com esse peso de fé, com essa, né, situação? Você acha que um profeta desse vai achar isso? Isso é descrença, achar que Allah subhanahu wa ta'ala não pode com ele, né? Espero que todo mundo tira disso um exemplo, principalmente hoje direcionei bastante dos nossos queridos internautas que acompanham a gente. Alhamdulillah, eles têm comentado muito isso sobre esses comentários, e até ficaram com a saudade porque passou uma semana, a gente não, quer dizer, 2 semanas a gente não colocou nada, né? Espero que essa história sirva de grandes exemplos, principalmente sobre a súplica. Isso já é suficiente, mas tem muitos exemplos dentro dela, como Allah subhanahu wa ta'ala, a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala faz esse poder na gente. Esse hadith que eu citei no início, Allah se torna seus olhos que você enxerga, a sua boca que você fala, seu nariz que você sente as coisas, aroma que você sente as coisas, as suas mãos, tudo o poder de Allah subhanahu wa ta'ala está nas suas mãos, né? Ele te dá esse poder, te protege de tudo que é errado. Não tem coisa melhor. E ao mesmo tempo a súplica, como eu falei, a adoração realmente. Se você adorar Allah subhanahu wa ta'ala, se você fizer as súplicas todas, existem súplicas e tem livro, tem muitos irmãos, inclusive da internet, está pedindo esse livro, chama A Proteção do Muçulmano ou Fortaleza do Muçulmano. Em outra versão eles fizeram, os irmãos que traduziram, fizeram 2 nomes, mas o mesmo livro, esse é o mesmo livro. E ele tem tudo, todas as súplicas que você precisa do seu dia a dia, 24 horas por dia. Quer estar em contato com Allah subhanahu wa ta'ala 24 horas por dia, sem precisar de intermediário, faça isso. Muitos irmãos falam também sobre alguns até caem no erro, caem em meios e lugares errados, principalmente espíritas, para se salvar de um mau trabalho ou alguma coisa assim que é feita, né? O óleo
olho gordo que o pessoal fala, ninguém faz por causa disso. O Rasul sallallahu falou, al-ainu haqq. Al-ainu haqq. Quer dizer, o olho gordo é verdade. Acontece com as pessoas. Às vezes você mesmo tem um filho pequenininho, se encanta com ele, ou algum rizq, alguma coisa assim, se encanta com ele, você mesmo atinge ele com o olho gordo sem querer. O olho gordo vem sem querer, às vezes. Né? Inveja, essas coisas, às vezes vem querer. Então, por isso, existe meios de você se salvar disso, principalmente Ruqya, né? Ruqya Ruqya tem muitos meios, tem versículos do Corão riquíssimos para fazer isso, mas pode fazer com forma simples. Ayatul Kursi, uma vez, e 10 vezes Surat al-Fatiha. 10 vezes Surat al-Fatiha. Põe a sua mão sobre a cabeça da pessoa, sobre o rizq que você tem. 10 vezes Surat al-Fatiha, uma vez Ayatul Kursi. E o Mu'awwidhat, que seria Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Essas coisas te protegem de tudo isso, daí se chama Ruqya. Então, por favor, todo mundo volte para Allah subhanahu wa ta'ala, todo mundo sabe. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos, tanto aqui como os irmãos da África que acompanham também, todos esses irmãos têm muita vontade de estar aqui com a gente nessa mesquita abençoada. Alhamdulillah, essa mesquita é cheia realmente, a mesquita Nur e é cheia de Nur. Alhamdulillah, é mesquita luz e cheia de luz. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala enche de luz vocês aí da internet, todos vocês que acompanham, mas acompanham com sinceridade, assim que gostam disso. E os irmãos que estão aqui, todos os irmãos muçulmanos, volte para Allah subhanahu wa ta'ala e que Allah guie todo mundo e faz todo mundo, quando precisar de alguma coisa, busque em Allah subhanahu wa ta'ala. Não precisa de ninguém, não vai atrás de ninguém. Tá bom? Combinado, inshallah. E aqueles que quiserem podem mandar recados pelo Face, tanto do Face da Mesquita aqui, como o Face da Rádio Islam BR, como o nosso Face particular também dos irmãos aqui. Comenta o que ele quiser, faça a pergunta o que ele quiser. Muito obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum jami'an, que estão aqui, que estão assistindo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.